Meus amigos, é breaking news no Natal, hein? Breaking news no Natal. Tava eu lá me preparando pro início da rodada de Natal, né? Tava terminando o meu prato de pavê. E sim, é pavê e não pra comer. Desculpa, não tem como falar pavê sem fazer a piadinha, né? Peço perdão. Mas enfim, tava eu lá, terminando o meu prataço de pavê, quando surge essa bomba de Shem Charania. É o seguinte, segundo Shem Charania, insider da ESPN, Jimmy Butler comunicou à diretoria do Miami Heat que prefere ser trocado ainda nessa janela. Ou seja, até fevereiro, muito provavelmente, Jimmy Butler não será mais jogador do Heat. Até fevereiro, o astro de Miami deverá vestir uma nova camisa. Uma notícia que não surpreende tanto por conta de toda a novela que se criou nos últimos meses, mas é uma notícia impactante. Porque não é que, ele tá pensando em ser trocado, ele tá pensando se quer ficar, não. Segundo Charania, o Butler já se decidiu. Ele quer ser trocado até fevereiro, até a trade deadline. E aí, meu amigo, o mercado muda, né? Porque agora não é que existe a possibilidade do Butler ir pro mercado, não. É um fato. Jimmy Butler está disponível para troca. E aí, times que estavam sondando o Butler devem ser mais agressivos a partir de agora. E quais times são esses? Golden State, Phoenix Suns, né? São dois que despontaram como os principais candidatos à troca pelo Butler. E eu acho que fica entre esses dois, tá? Surgiu o papo de Brooklyn, mas sinceramente eu não compro muito essa ideia, né? Eu realmente acho que o Jimmy Butler ou vai pra Phoenix ou vai pro Golden State. É o que eu acho, é o que eu realmente penso. E aí, entre os dois, o que mais faz sentido, pensando nas ambições do Butler e nas ambições do próprio time, é o Golden State. E por que eu falo isso? O Golden State quer ser campeão de novo. O Golden State quer aproveitar essa última janela de título que tem com o Curry. E para isso já foi falado por várias fontes, o time está disposto a abrir mão dos seus jovens, a abrir mão das suas escolhas de draft. Então o Golden State tá na pegada do all-in. E o Jimmy Butler quer ser campeão. Ele não quer ir pra um time só pra ir, só pra jogar. Não. Ele quer competir. Ele quer brigar por título. E o Golden State é um time que oferece essas condições pra ele. Tem a questão da renovação, que aí, né, no Warriors vai exigir um certo malabarismo financeiro para poder, né, renovar com o Butler, porque o Warriors, né, há algum tempo tá atolado em luxury tax, mas dá para fazer. Dá para fazer, abrindo mão de alguns salários, dispensando uma galera, dá para fazer a extensão do Butler rolar, né? Então, Golden State, pra mim, é o grande favorito a conseguir o Jimmy Butler. O Phoenix tá fora da jogada? Longe disso. O Phoenix tem ativos para fazer a troca acontecer. Tem a questão de convencer o Bradley Beal a aceitar a troca, né? Pra quem não sabe, o Beal tem uma cláusula de no trade no seu contrato, ou seja, ele pode vetar
qualquer troca que não o agradar. Então, caso caso o Phoenix queira ir pra cima do Butler, e aí, com certeza, pra fazer a troca acontecer, o Bradley Beal vai ter que ser envolvido, o Phoenix vai ter que convencer o Beal a topar a negociação. Então, o Phoenix tem ativos, existe um mundo onde o Butler vai pra Phoenix, mas e aí é opinião, eu acho mais plausível uma ida pro Golden State. O que é um fato, ou pelo menos aparenta ser um fato, é que em Miami ele não fica mais. Em Miami, Jimmy Butler não deve ficar. E aí vem a pergunta. Com essa eminente saída dele, qual que é o saldo da passagem do Butler em Miami? É positivo? É negativo? A passagem dele por lá é manchada por essa troca, por essa vontade dele de ser trocado? É algo que a gente só vai descobrir quando a troca realmente acontecer. Olhando de fora, sem ser torcedor do Heat, eu acho que mesmo com ele saindo, eu acho que vai ainda existir um sentimento meio que de gratidão da torcida do Heat para o Jimmy Butler, porque se não fosse ele, o Miami Heat não teria chegado nas finais que chegou. Lembrando que com o Butler, Miami chegou 2 vezes nas finais, né? Então eu acho que existe sim um sentimento de gratidão por parte do torcedor do Heat. Aí os torcedores de Miami podem me corrigir se eu estiver errado. Então eu acredito que nem com a saída dele, eu acho que apesar da saída dele, eu acho que o torcedor vai manter um carinho enorme pro Butler. Agora, ele seguirá sendo ídolo do Heat? Não sei. Sinceramente, eu não sei, porque não dá pra dizer que é uma saída amigável. Não é. Teve a questão ali do Pat Riley falando mal dele. Aí, né, alguns torcedores do Heat podem chamar o Butler de mercenário, porque ele tá saindo porque não recebeu a extensão que ele queria. Então eu não sei se ele vai se manter sendo o ídolo do Heat. Agora, que vai se manter o sentimento de gratidão por tudo que ele fez, isso eu acredito que vai se manter. Porque realmente o Butler fez muito pelo Heat. Fez muito. Decepcionou em alguns momentos? Decepcionou. Mas eu acho que as alegrias que ele trouxe pra franquia superam as decepções que rolaram nessa trajetória. Principalmente nessa reta final. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Segundo o Charania, repito, o Jimmy Butler já teria falado pra diretoria que ele quer ser trocado nessa janela. E vamos ver. Eu acho que o mais provável é que ele seja trocado na trade deadline. Porque trocas desse tamanho normalmente rolam na trade deadline. Então, acredito eu que em fevereiro a gente deva ter a resolução dessa história. Pode rolar antes, nada impede que a troca role antes de fevereiro, mas eu acho que vai rolar mesmo em fevereiro. E o problema é, e aí agora eu tô pensando nisso, talvez não role em fevereiro pra não ficar meio que aquele clima de merda com o Butler jogando, mas já tendo avisado que quer ser trocado, né? Então talvez realmente o Miami opte por trocar ele antes. Pensando por esse lado, realmente arrastar essa questão até fevereiro pode não ser uma boa pro Heat. Então, vou mudar. Eu acho que a troca vai rolar antes de fevereiro. Olhando por esse lado, faz mais sentido que a troca role, né, antes da trade deadline pra evitar essa questão aí dele jogar, mas já querendo ser trocado e tal. Pra não ficar uma situação meio Anthony Davis no Pelicans, né? Não sei se todo mundo acompanhou a época,
a novela, né, do AD no Pelicans, mas o AD já havia externado a vontade dele de ser trocado, a vontade dele de ir pro Lakers, só que o Pelicans não resolveu a parada na hora. E aí a questão se arrastou e durante o período o AD ficou sem jogar, ficou se recusando a jogar, e aí a torcida ficava vaiando ele toda noite, então ficou uma situação meio que de merda ali, né? Então eu acho que talvez o Miami, pra não deixar isso acontecer, talvez o Miami troque antes. Então realmente faz mais sentido que a troca aconteça antes de fevereiro. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Meu palpite é que ele vai pro Golden State, mas não dá pra descartar outras opções, como por exemplo o Phoenix Suns. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Grande abraço e que venha a rodada de Natal, né? Vamos ver se agora a rodada de Natal rola sem nenhuma interrupção de breaking news, né? Vamos ver se a gente pode acompanhar a rodada de Natal sem mais bombas saindo do nada, né? Enfim, grande abraço, tamo junto e tchau.